flechas! Tudo bem com vocês? Quanto tempo a gente não se encontra, hein? Já estava com muita saudade. Quem sabe que dia é hoje? Hoje é o segundo domingo do mês de junho. E o que nós comemoramos hoje? Quem sabe? O dia do pastor! Que legal! Quem é o nosso pastor? O nosso supremo pastor é Jesus e nós somos suas ovelhas. Mas aqui na terra, Deus escolheu, Deus chamou homens, pastores, para nos pastorear. E aqui na nossa igreja nós temos alguns pastores muito legais que cuidam da gente com muito carinho. Quem sabe quantos pastores nós temos? 3? Não. 4? Isso mesmo, 5 pastores. Nós temos 5 pastores que fazem um trabalho com muita excelência para cuidar de cada ovelha de Jesus aqui na nossa igreja. Quem sabe o nome de todos os nossos pastores? Vamos lá? Pastor Leal, Pastor Heber, Pastor Luciano, quem mais? Pastor Fábio e o Pastor Marcos. O Pastor Leal se chama Antônio Vieira Leal. É um homem muito sábio, o fundador da nossa igreja. O Pastor Leal começou a construir a nossa igreja aqui junto com a sua família há muito tempo atrás. O Pastor Leal é um homem de oração, um homem que gosta muito da palavra de Deus. Quando a gente pede um conselho para o Pastor Leal, ele logo fala, vamos orar? E tem sempre um versículo na ponta da língua para nos ensinar. E ele é pai de um desses pastores aqui. Quem sabe qual deles? Isso mesmo, o Pastor Heber. O Pastor Leal também é casado com a irmã Luzia e tem mais 3 filhos, Edom, Estevão e Esther. Olha só, todos com a letra E. O Pastor Heber é um homem muito prestativo. Ele serve todos aqui na nossa igreja e até na nossa comunidade. Ele ama as famílias e está sempre pronto a ajudar. Cuida com muito carinho e às vezes corrige com amor. Ele também tem um filho que já passou por aqui como flecha. Quem conhece o filho dele? Isso mesmo! O Guilherme, o nosso querido Gui. E ele é casado com a Adriana e tem mais 2 filhos, a Carol e o Rafael. Nós temos também aqui na nossa igreja o Pastor Luciano. Pastor Luciano é conhecido pela sua generosidade, é uma pessoa muito bondosa. Todos os nossos pastores amam as crianças, mas o Pastor Luciano é responsável pelo Ministério Flechas e por isso nós costumamos chamá-lo de pastor das crianças. Olha que legal! O Pastor Luciano também é pai de um flecha aqui, um flecha que gosta de uma guitarra. Quem sabe o nome dele? Heitor! E o Pastor Luciano é casado com a Marielle e eles vão ter mais um filho também, que vai se chamar Henrique. Aqui na nossa igreja também nós temos o Pastor Fábio, conhecido como Pastor Fabinho. O Pastor Fabinho gosta de servir as pessoas. Um dia, quando eu e minha família estávamos chegando aqui na igreja, estava chovendo muito e o Pastor Fabinho pegou um guarda-chuva gigante, atravessou a rua correndo e foi buscar a gente lá no carro. Nós chegamos na porta da igreja sequinhos. Olha que legal! Ele também costuma ajudar as pessoas que não conseguem deixar de fazer algumas coisas erradas, que não agradam a Deus sozinhos. O Pastor Fabinho pega essas pessoas, leva para um lugar onde elas vão se recuperar, vão se curar. Olha que interessante! O Pastor Fabinho também é casado com a Débora e tem uma filhinha linda que é flecha aqui também. A filhinha dele participou um dia desse aí, do culto Flechas. Quem sabe o nome dela?
Muito bem, Catarina. Olha só, por último aqui, mas não menos importante, nós temos o pastor Marcos. O pastor Marcos é o mais novinho da nossa igreja. Sabe por quê? Porque ele foi o último a chegar por aqui. Mas parece que já faz um tempão, porque ele já está bem familiarizado. Já até participou de um culto Flechas. Ele participou junto com a sua esposa Ana Paula e a sua filha Andressa. Pastor Marcos é muito corajoso. Sabe, ele foi capaz de liberar sua filhinha querida Andressa para ir para longe, falar de Jesus, fazer missões, pregar o evangelho. Ela está lá na República Dominicana. Eu acho que o pastor Marcos gosta muito de missões, hein? Ele tem um coração evangelista. Deus foi caprichoso, hein? Nos abençoou com muitos pastores, cheios de dons, cheios de habilidades e cuidado com a gente. Nós, como ovelhas, podemos também ajudar os nossos pastores. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós também temos dons. Nós podemos abençoar os nossos pastores com as nossas orações. Podemos ajudá-los a cuidar da nossa igreja, fazer a nossa parte falando de Jesus para as pessoas, porque eles ficam felizes quando alguém vem aqui e recebe Jesus como seu Salvador. Os nossos pastores têm um trabalho muito pesado, é muito difícil cuidar de tantas pessoas e por isso nós precisamos abençoá-los todos os dias orando. Imagina o dia que você chegar aqui na nossa igreja depois da pandemia e dar um abraço em um dos nossos pastores. Que alegria, hein? Então, vamos combinar de fazer isso? E de orar por eles? Melhor ainda, hein? Então, vamos fazer uma oração abençoando os nossos pastores e as suas famílias. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor foi muito bondoso. O Senhor nos abençoou com pastores honestos, homens fiéis, homens de oração, cheios do Espírito Santo, que fazem um trabalho excelente aqui na sua casa. Muito obrigada, Senhor. Nós te pedimos que abençoe, Senhor, a vida de cada um deles com toda sorte de bênçãos que vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Ó Senhor, muito obrigado pelo seu cuidado. Que o Senhor possa recompensar a cada um pelo seu esforço. Nós te agradecemos por cada família, pelas esposas, pelos filhos, os filhos do pastor Marcos, com o Mateus também. Também, ó Deus, o Lucas, que está lá em Roraima. Que o Senhor possa abençoá-los poderosamente. Em nome de Jesus, amém. Queridos pastores, nós do Ministério Flechas queremos honrar vocês aqui, agradecer pelo belo trabalho que vocês fazem com as ovelhas que foram confiadas a cada um de vocês, que Deus possa recompensá-los e nós queremos também dizer que nós amamos cada um de vocês. Muito obrigada e parabéns pelo Dia do Pastor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, tu és
quem conhece a música do Sansão? Estão lembrando também, né? Quem é um verdadeiro super-herói? É Sansão? Era um herói. E os Batmans, os Robins, o X-Men, o Changeman, o Homem-Aranha, o Spider-Man, eles são heróis lá na televisão, né? São heróis de mentirinha, das revistinhas. Mas nós cremos num Deus que é o nosso herói. Ele veio e realmente foi o único que salvou o nosso mundo, que nos salvou da condenação. Ele realmente salvou a humanidade. Quem é ele? Vamos falar de todos esses heróis? Pelos poderes de Deus eu tenho a força. Sansão, pelos poderes de Deus eu tenho a força. Sansão, pelos poderes de Deus eu tenho a força. Sansão, pelos poderes de Deus eu tenho a força. Superman. X-Men, Changeman, Wonderman, Spider-Man, Batman. Todos eles super-heróis, sempre prontos pra nos defender. Mas na hora da verdade, quem vai ficar? Quem vai ficar? Se eles vivem na televisão. E agora, quem poderá nos defender? Jesus, pelos poderes de Deus eu tenho a força. Jesus, pelos poderes de Deus eu tenho a força. Jesus, pelos poderes de Deus eu tenho a força. Jesus, pelos poderes de Deus eu tenho a força. Changeman, Wonderman, Spider-Man, Batman. Todos eles super-heróis, sempre prontos pra nos defender. Mas na hora da verdade, quem irá ficar? Se eles vivem na televisão. E agora, quem poderá nos defender? Jesus, pelos poderes de Deus eu tenho a força. Jesus, pelos poderes de Deus eu tenho a força. Jesus, pelos poderes de Deus eu tenho a força. Jesus, pelos poderes de Deus eu tenho a força. É por isso que nós queremos o que, gente? Eu quero é Deus. Vamos lá, solta a voz. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Agora daquele jeito nós aprendemos, vamos lá. Tem assim, ó. No almoço e no jantar, não importa o que vão pensar de mim,
Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Oi, flechas! Voltei porque eu lembrei aqui de uma parábola que Jesus contou. Parábola era uma história que Jesus contava quando ele queria ensinar, quando ele queria passar alguma mensagem para as pessoas. Certo dia, Jesus estava conversando com alguns homens sentados e aí alguns fariseus estavam achando ruim porque Jesus gostava de andar com pecadores. Ele conversava, tratava bem, cuidava. Eles achavam aquilo meio estranho. E aí Jesus contou uma parábola sobre a ovelha perdida. E era assim: um homem que era pastor de ovelha, que cuidava das ovelhas, levava todos os dias as ovelhas para passear, para pastar, comer uma grama fresquinha, tomar uma água limpinha. E cuidava das ovelhas quando algum animal se aproximava. Ele as defendia com seu cajado. Certo dia, quando as ovelhas estavam pastando, uma ovelha desobedeceu, deixou de ouvir a voz do pastor e ficou desnorteada e se perdeu. O pastor, toda tarde, costumava recolher as ovelhas e contava uma por uma. Sabe quantas ovelhas esse pastor tinha? 100 ovelhas. Então ele levou as ovelhas para o aprisco, que era onde elas ficavam protegidas, e começou a contar. Ele contou: 1, 2, 3, 4, 5. Quantas ovelhas ele tinha mesmo? 100 ovelhas, não é mesmo? 98, 99. Estava faltando uma ovelhinha. Sabe o que o pastor fez? Por amar tanto aquelas ovelhas e considerar que todas eram importantes, eram únicas, ele foi atrás daquela ovelha. E ele subiu as montanhas, procurou, chamou. Como será que o pastor chamava as ovelhas? Era provavelmente assim, ó: bé, mé. E nada. E ele não desistiu. Procurou, até que de repente, imagino eu, ele ouviu bem baixinho, bem fraquinho: mé. E foi atrás daquele som e encontrou a ovelha. Ela estava ferida, ela estava suja, com fome, com frio e provavelmente com muito medo. Quando a ovelha fica longe do pastor, ela sente muito medo. Então, o pastor pegou a ovelhinha, colocou em seus ombros e levou para casa. Lá, em segurança, ele tratou das feridas, passou remédio e deu uma festa, porque ele estava muito contente, porque a ovelha perdida foi encontrada. Chamou todos os amigos para comemorar junto com ele. Sabe, Jesus é o nosso pastor. E ele nos ama como o pastor ama aquela ovelha. Ele nos ama como pessoas especiais. Cada um de nós é importante. Você é importante para Jesus. Ele conhece o seu nome. Mesmo cheio de pessoas no mundo, você é único para Jesus, sabia? Ele é muito amoroso com as suas ovelhas e cuida muito bem. Assim como o pastor protege a ovelha do lobo, do ladrão, do urso, Jesus nos protege do nosso inimigo. Mas nós precisamos estar sempre atentos a ouvir a sua voz. Aquela ovelha se afastou do seu pastor e por isso ela ficou em perigo. Quando nós nos afastamos de Jesus, deixamos de ouvir a voz do Senhor, que é o nosso pastor, nós também ficamos em perigo, nós ficamos desprotegidos. Jesus
nos ama mesmo sendo pecadores. Quando nós nos afastamos dele, é porque nós pecamos, porque o pecado nos afasta de Jesus. Então, assim como o pastor daria a vida pela sua ovelha amada, Jesus, o nosso pastor, deu a vida por nós. O pastor procurou a sua ovelha e Jesus veio ao nosso encontro. Ele veio a nós, ele veio ao mundo. Ele morreu na cruz para nos salvar e está sempre de braços abertos para nos receber. Aqueles homens chamados fariseus, que questionavam porque Jesus andava com pecadores, não entendia isso, que Jesus amava mesmo aquelas pessoas que pecavam, que estavam distante dele, que não ouviam a sua voz, assim como o pastor amou aquela ovelha que estava perdida. Ele poderia ter deixado ela perdida porque ele tinha 99, olha só. E Jesus também não nos deixa sozinhos porque ele tem outras ovelhas. Lá no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 11, Jesus diz assim, ó: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o nosso bom pastor. Ele deu a sua vida por nós, ele se doou por nós. E nós, como ovelhas, devemos obedecer à voz de Jesus. Devemos estar atentos para não ficarmos perdidos, para não nos machucarmos. Nós precisamos sempre estar perto do nosso pastor, porque ele nos ama e quer sempre cuidar de nós. Então é isso, flechas. Jesus é o nosso pastor. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus, o nosso pastor, o nosso bom pastor, para cuidar de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, porque Jesus, assim como o pastor de ovelhas, se importa com cada ovelha de uma maneira muito especial e tem cuidado de nós. Ele conhece o nosso nome, ele conhece tudo que nós precisamos. Nós te louvamos porque o seu Filho nos salvou, nos deu o seu perdão. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, flechas. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês continuem sendo ovelhas obedientes ao nosso pastor, nossos pastores aqui na terra e ao nosso pastor Jesus. Tchauzinho!